Bem-vindo mais uma vez ao quadro de reportagens especiais da Prefeitura de Pederneiras. Eu sou Alan Razuc, sou jornalista da assessoria de comunicação da Prefeitura. Estou hoje aqui com duas pessoas muito especiais que eu já vou apresentar para vocês. Todo mês, como você já sabe, a gente posta o nosso quadro de reportagens especiais em texto, que é o Memória Pederneiras. Em janeiro, nós falamos sobre o prefeito Michel Neme. Em fevereiro, nós falamos sobre o Carnaval em Pederneiras. E em março, nós falamos sobre o Colégio do Sagrado Coração de Jesus. E agora, em abril, em homenagem ao Dia do Índio, dia 19 de abril, nós vamos falar um pouco sobre os índios na região de Pederneiras. Vocês vão conhecer agora a Ana Carolina, que é historiadora da Prefeitura de Pederneiras. Ela vai se apresentar um pouquinho e é ela que cria todos os textos, faz as pesquisas, organiza o texto para mandar para a gente ali da imprensa, para você em casa poder ler o que a gente coloca lá no site. Ana Carolina Fonseca, bem-vinda ao nosso programa em vídeo dessa vez. Obrigada aí pelo convite. Eu sou formada pela USC, sou bacharel em História. Eu comecei como estagiária na Prefeitura em 2002 e desde então eu venho pesquisando a história do município. E nós estamos aí à disposição da população para cada vez mais despertar o interesse pela memória e a história da nossa cidade. Então, quem quiser procurar por mim, eu estou à disposição. Ai, obrigado, Carol. Que é esse o objetivo do nosso quadro Memória Pederneiras, né? Sim. Desenvolver mais a cultura, resgatar a história. E a Carol está lá disponível no Centro Cultural Isavan Ribeiro Macário, para quem precisar saber alguma coisa sobre a história de Pederneiras. Ela é excelente, viu, gente? E tô aqui com outra pessoa também que é excelente, que é o Fábio Grossi dos Santos. Ele mesmo vai se apresentar. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente. É sempre muito bom, fico muito feliz em poder falar da história do nosso país e da história da nossa região. É sempre um prazer. Quanto mais a gente puder compartilhar informação, é sempre bem-vindo, né? A gente tem que aprender cada vez mais e essa é uma oportunidade. Bom, eu sou historiador também, sou arqueólogo também, e atualmente eu leciono na Unisagrado, em Bauru, e também atuo em pesquisa. Fui diretor do Museu Municipal de Jaú, sou pesquisador do MAPA, Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, sou representante regional do CISEM, do Sistema Estadual de Museus, e também atuo com pesquisa, já participei de alguns projetos junto à USP na questão de arqueologia, e trabalho também com pesquisa ligada a licenciamento ambiental em empresas de arqueologia e já no setor privado. E sempre me empenhei, tive com prazer de pesquisar a nossa história regional. E é isso. Então também estou à disposição para trocar ideia com quem quer que seja que demonstre interesse e tenha paixão, gosto por nossa história e patrimônio. Ai, obrigado, Fábio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tá em trabalho em outra cidade. Você parou um tempinho para poder atender eu e a Carol, né, Carol? E a gente fica Sim. muito feliz de ter você aqui com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, repertório, para poder conversar um pouquinho com a gente. E já vamos começar então. Carol, você quer começar com a sua pergunta? Sim, então, o Fábio eu já conheço ele há muitos anos, né? E assisti uma palestra com ele e eu sei que ele tem muito a nos ensinar nessa entrevista. Fábio, quem eram e como viviam os índios que habitavam a região de Bauru? Existem documentos que comprovam sua existência no município de Pederneiras? Bom, antes da gente falar exatamente sobre isso, eu acho interessante fazer um pequeno introito, uma introduçãozinha. É interessante a gente aproveitar esse momento, esse dia 19 de abril, primeiro para falar o seguinte: não se fala do indígena só no dia 19 de abril, né? Assim como não se fala do negro só no 13 de maio e em 20 de novembro. São temas que devem ser discutidos constantemente. Claro que deve se aproveitar essa data, nós temos que aproveitar, sim, para falar, mas não é assim, o dia do índio, mesmo porque se a gente fala dia do índio, dia da consciência negra, só nesses dias, a gente acaba segregando de certa forma. Tem que ter consciência que nós somos frutos. O brasileiro, ele não é italiano, descendente de italiano, na nossa região específica. Ele é europeu, indígena e negro.
Então nós, não é o índio, aquele cara que mora na floresta e tal, né? Nós somos indígenas. Ah, meu Fábio, mas você é muito branquelo, duvido que você tem sangue indígena na sua ascendência. De repente, posso até não ter, mas nos nossos costumes, nosso modo de ser, nós somos muito mais indígenas do que um europeu. Em várias palavras que a gente pronuncia, em vários costumes, vou citar só o banho, que é dos mais conhecidos aí, a nossa alimentação, e por aí vai que a gente pode ficar um tempão só falando disso, né? Então, nós temos que ter essa consciência. E aproveitando, agora entrando na pergunta da Carol, é comum na nossa região, e até no Brasil, em aspecto geral, você fala assim, quando o Cabral chegou aqui, quem que ele encontrou? Os índios. Né? Isso é uma forma generalizante. É a mesma coisa que você chegar em Portugal, na Europa, e falar, quem você está vendo? Estou vendo europeu. Não, você está vendo português, que é diferente do francês, do alemão, do italiano, do inglês, por aí vai. E são diferenças gritantes, às vezes, em costumes e línguas. O mesmo se dá no Brasil, nos indígenas. E assim como no africano também. Foram sequestrados da África os africanos que foram escravizados. Mas os africanos são vários povos, línguas e culturas também. E isso a gente generaliza falando africano e falando índio, porque foi incutido na gente uma história etnocêntrica, eurocêntrica. A gente começa a nossa história a partir do Cabral. Aí o Cabral chegou, tinha índio aqui. Aí ele fez o escambo e tal, de repente acabou. Né? Não se fala mais. Mas nós temos dados arqueológicos, destacando a Niede Guidon, pesquisadora de Jaú, que é uma das arqueólogas mais famosas do Brasil, mais citadas no exterior, que ela fez rever toda a questão do povoamento da América, não é? E ela aponta datas de 50 mil anos. Ora, e a gente fala de uma história do Brasil de 500 anos, então a gente deixa de lado 49.500 anos de lado. Né? E nesses 49.500 anos, o que a gente fez? Tinha os índios, que caçava, coletava e pescava. Esse tipo de atitude ajuda a alimentar essa visão generalizante, externa. Não nos coloca como indígenas e como parte disso. Né? Então, a gente fala, Fábio, quem que habitava o interior paulista, essa região de Bauru, Pederneiras, Jaú, e por aí vai? São os Caingangue. Então, a gente tem que começar a ver de outra forma a nossa história. Quando nossa cidade começou, já em 1853, Pederneiras também, não lembro a data. 1891. Pronto. Finalzinho do século XIX. Geralmente, as cidades da nossa região são, entre aspas, fundadas nesse período, né, de segunda metade do século XIX até final do século XIX. Mas essa fundação ocorre por famílias, por chamados anteriormente desbravadores, colonizadores, que são pessoas, entre aspas, brancas, vinda de uma cidade maior, que desbravaram essas terras. Só que esse desbravar, né, a gente precisa considerar que já tinham os primeiros habitantes, que são os indígenas, e no nosso caso, Caingangue. E aí a gente pergunta, né, Carol, quem foram os Caingangue? Quem foram? E agora sim, documentos que marcam a presença e citam a presença dos Caingangue, na nossa região tem vários. Basicamente, todas as histórias iniciais das cidades, Bauru, Jaú, Iacanga, Reginópolis, Arealva, Bariri, todas essas cidades citam Caingangue. Em Pederneiras, tem um documento de um livro sobre a história de Jaú, que chama Vultos e Fatos da História de Jaú, que foi publicado em 55, organizado pelo jornalista José Fernandes, como uma edição de comemoração do centenário de Jaú. E lá, nessa edição, tem uma compilação de vários documentos. E um desses documentos, que está justamente narrando o que seria a fundação, os povoamentos iniciais de Jaú, aí cita Pederneiras. E essa citação vem por um dos chamados, de novo, entre aspas, é importante destacar isso, fundadores de Jaú, que é o capitão José Ribeiro de Camargo, avô do João Ribeiro de Barros, o famoso aviador. Esse capitão José Ribeiro de Camargo, quando
veio para essas terras, que foi um movimento, sobretudo realmente da segunda metade do século XIX, de colonização dessas terras, ele veio navegando, como era a praxe na época, pelo Rio Tietê. Eles iam pelo Rio Tietê, era a estrada da época. E o capitão José Ribeiro, vindo pelo Tietê, ele narra isso lá por volta de 1847, 1848. Vejam vocês que é um período, a partir de 1840, quando já os fundadores, de novo, entre aspas, de Pederneiras, já tinham chegado aí, já tinham, inclusive, que eles vêm a partir de 1840, né? Eles já tinham, inclusive, dado nome a Pederneiras, da Pedra de Fogo, etc. Então, já existia o conhecimento do nome de Pederneiras. E ele, quando chega por essa época, ele passa por onde é mais ou menos próximo, hoje, Potunduva, que é um distrito de Jaú, aliás, onde surge Jaú, e ele vai um pouco mais adiante, indo pela margem esquerda do rio, ele cita que encontra um lugar que ele vai batizar lá por causa da frequência de patos, de Ribeirão dos Patos lá, e que ele encontra acampamento dos, entre aspas, também ferozes coroados. Coroados era o apelido que se davam os Caingangue por causa do corte de cabelo em forma de coroa. Então ele cita que encontrou o acampamento dessa terminologia que falava ferozes, que isso é carregado de simbolismo, de sentido, que tem que se falar com cuidado. E aí, quando ele encontra esses acampamentos, ele cita. Esse acampamento foi encontrado onde é conhecido por Pederneiras. Né? Então, só que ele encontra e com receio, com medo, ele volta. Aí ele vai se estabelecer onde é Potunduva, né? Distrito de Jaú. Então, é uma menção que se tem a presença Caingangue, especificando coroados, no que seria o território, o que é o território de Pederneiras. Nossa, Fábio, tanta informação, né? Então, Pederneiras teve índios, sim. A gente tem que valorizar a cultura indígena no nosso dia a dia. Claro, sim, usar o dia como o dia 19 de abril para homenagear ainda mais, né? Mas homenagear todos os dias, levar em consideração e valorizar essa cultura. Eu não sabia de tudo isso mesmo, viu? Não sabia. Muitas coisas a gente não sabe, Alan, porque não nos é contado, não está no nosso dia a dia. E muitas coisas a gente deduz, né? A gente ouve todo dia no nosso dia a dia, na nossa cidade, os nomes das cidades, tal, e deduz, é nome indígena. A gente, Jaú é indígena, Bariri é indígena, Bauru é indígena. Então, logo, consequentemente, foi dado por indígena. Só que não, né? É uma construção, nesse caso específico, é interessante, porque nós somos, na nossa região, fruto de uma moda literária. Opa, o que quer dizer isso? Veja, a partir da segunda metade do século XIX, aprendendo no colegial, você tem que ler alguns escritores clássicos, né? Por exemplo, José de Alencar, Guarani, Iracema, não é? A gente lê o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que falava o Policarpo Quaresma, ele pregava que a língua oficial do Brasil deveria ser o tupi. E nessa época houve uma moda do chamado brasilianismo, o olhar ao nativo, né, ao habitante nativo do Brasil, voltou. Nessa época falava-se, o representante da nossa nação são os indígenas, então virou uma moda na época. Teodoro Sampaio fez um dicionário do tupi que circulou largamente entre os brasileiros, né? Então, a gente vivia essa moda. Então, e é justamente nesse período que as nossas cidades vão surgindo. Então, esse pessoal, na época, estava com isso fresco, estava no dia a dia deles. Então, quando eles chegavam numa localização dessa, que encontrava com os indígenas, falavam, nossa, vamos fundar um povoado aqui. Então, vamos batizar com o nome indígena, certo? E era fruto disso. Às vezes, até criaram lendas. Muitas cidades têm lendas indígenas, isso dá um tom épico, né, de uma epopeia, fica bonito, romantizado, mas muitas lendas são criadas, não existem, não são do imaginário indígena. A própria história do caso a lenda de Jaú, do peixe Jaú, que existe uma lenda, essa lenda não é indígena, não é Caingangue. Ela não é Caingangue, ela foi criada por, não sabe-se a origem, mas ela muito provavelmente foi criada por um desses primeiros habitantes, fundadores, que quis dar esse olhar aí mais épico e voltado a essa moda, né? Depois essa moda, infelizmente, vai embora. No início do século XX,
e o indígena passa a ser visto aí como um obstáculo ao progresso. E aí, aí a gente cai na história de Bauru, né, na construção da estrada de ferro, né, noroeste, que vai haver o extermínio aí sistemático dos caingangue para a chegada, entre aspas, do progresso, né? Outra coisa que eu não sabia mesmo, não fazia a menor ideia. E é tão bom, né, a gente conhecer mais da nossa região, da nossa cidade, né? A nossa identidade, Alan, né? Fábio, foram realizadas algumas escavações arqueológicas no município de Pederneiras em 2001, então há 20 anos atrás, para a construção da usina termoelétrica Duke Energy. Você teve acesso ao relatório final dessa pesquisa de campo. Que tipo de material foi encontrado, sua datação e importância para a ciência? Isso que você cita, essa escavação, ela é muito importante. Por quê? A gente vai tocar num aspecto de grande relevância na arqueologia. Como a Carol até citou, se a gente vê a questão indígena, especificamente de Pederneiras, em documento a gente tem essa citação só do capitão José Ribeiro de Camargo, né? E que pouca gente conhece porque ela nem está num texto que é de Pederneiras, é de Jaú, não é? Então, às vezes as pessoas podem ser levadas a acreditar, falar, mas não tinha indígena em Pederneiras, né? Porque não vê em texto. Mas a ausência de informação não quer dizer que não existe, né? Isso é muito importante a gente ter claro. É aquela história do discurso. A história tem... Quem escreve, às vezes, tem o chamado esquecimento e ocultamento da história. Né, o branco escreveu, então ele deixa de lado, muitas vezes. E mesmo assim, às vezes, na nossa história regional, quando cita-se o indígena, é pelo ponto de vista do branco. Então, geralmente é de forma pejorativa, diminuindo ele, colocando como nos textos geralmente de silvícola, selvagem, né? Altroz. Tem município que classifica esses livros antigos o indígena na parte de fauna, para você ter uma ideia, né? Então, essas coisas acontecem, é um olhar diferenciado. Mas não quer dizer, se a gente olhar primeiro pela própria lógica, observando, poxa, se vários municípios citam a presença coroada, o caingangue, que é o mesmo, Bauru fala, Jaú fala, Bariri fala, né? Então, assim, muito provavelmente eles passaram por Pederneiras, está tudo no meio do caminho. Porém, quando não há citação de um texto, a arqueologia ela oferece a prova material disso. A escavação que aconteceu em 2001 aí encontrou vestígios que atestam, sim, a presença humana muito antes aí de Pederneiras se formar, né, como povoado e depois como cidade. No caso desse sítio escavado, só destacando que essa escavação não foi um projeto acadêmico, foi um projeto de licenciamento ambiental que hoje no Brasil é uma exigência da nossa lei de proteção ao nosso patrimônio, que diz que toda obra grande, de determinado porte, que vai causar um impacto ambiental, tem que ter uma série de estudos de impacto ambiental. Dentre eles se inclui o estudo arqueológico. Existe a possibilidade de impactar o sítio arqueológico. Então é chamado um arqueólogo, uma equipe que vai vistoriar essa área para ver se não tem nada. No caso da Duque aí, foi encontrado um sítio arqueológico. Então a lei exige que seja feita escavação. Na terminologia do contrato, que a gente chama do licenciamento, faz o resgate, porque ele vai ser resgatado, ele não pode ficar lá porque a área vai ser impactada. E aí, então, esse material é analisado, estudado, é gerado um texto, um relatório, né, que descreve o que tem lá. Tem que ter ações do que a gente chama de educação patrimonial, tem que ser informado sobre esse material, tem que ser divulgado. E, por fim, esse material tem que ser socializado, ser apresentado à população, num museu, numa universidade. No caso dessa escavação de Pederneiras, é um sítio que a gente classifica como de caçador-coletor. O que é caçador-coletor? Lembra na ginásio, quando a gente aprende as formas de organização social da humanidade? O caçador-coletor é um grupo que geralmente é associado, são grupos que têm características, não conhecem, não fazem uso da agricultura, domesticação de animais, e são nômades. Justamente por não plantar, não cuidar de animais, eles ficam num determinado espaço coletando,
caçando, quando a fonte começa a escassear, eles se mudam para outro lugar. Essa é uma classificação muito simplória, é muito mais complexo que isso. Mas, via de regra, esse é um grupo caçador-coletor. Foi a forma mais antiga de organização social na humanidade. Não quer dizer que não existem mais. Hoje ainda existe na África, por exemplo, em alguns outros lugares. Aqui na América, foi a primeira forma de organização. Os primeiros homens que entraram na América foram coletores, tá? E o que foi encontrado em Pederneiras é um material associado a caçador-coletor. Geralmente, o que é? São ferramentas de pedra lascada. Aqui nós temos em Pederneiras, artefatos de pedra lascadas, associados a esses grupos de caçadores-coletores. O material, Alan, ele não pôde ser datado. Por quê? Porque onde ele foi encontrado era uma área que foi muito impactada pela agricultura. As máquinas que passaram por lá, as pessoas trabalhando, impactaram, revolveram as peças. Isso as condições delas e impediram que pudesse fazer uma datação. Então, pela tipo e tecnologia, a disposição das peças, o jeito delas, o formato delas, como elas foram feitas, permite a grupos caçadores-coletores que podem ter milhares de anos. Isso a gente faz olhando a peça por o que chama datação relativa. Na datação, agora estou falando estritamente de arqueologia. Existem dois tipos de formas de datação. Uma que a gente chama de datação absoluta e a outra é a relativa. O que é a datação absoluta? Quando você pega um objeto, você encontrou um artefato, você pega esse objeto e você manda para o laboratório e você vai datar esse objeto, ver a idade dele. Por exemplo, o mais conhecido, o mais popular é o famoso carbono 14. Carbono que mede o carbono, né? O isótopo de carbono. Então você tem que... E isso só funciona com coisa orgânica. Tudo que tem carbono. Então nós temos carbono, um animal tem carbono, uma planta tem carbono. Então nesse caso você achou um esqueleto. Então você pode datar pelo carbono. Isso é uma datação absoluta. Você datou o esqueleto e deu, sei lá, aquele esqueleto tem tantos X anos. Você, reconhecendo elementos de uma determinada época naquele objeto, você associa aquela época. Né? Assim como se olha um sarcófago. No Egito, tem um conhecimento tão grande de datas e períodos que eles não precisam mais fazer uma datação absoluta, mandar o objeto datar. Eles olhando o estilo da pintura, você olha uma Mona Lisa, você sabe que é do Renascimento. Então isso é uma datação relativa, você olha. Então é assim que a gente data esse material arqueológico encontrado no sítio, foi chamado Pederneiras 1, nessa escavação. Pelo estilo do material arqueológico encontrado, pela tipologia dele e pela tecnologia, ou seja, o modo como ele foi feito. Tem uma ferramenta, que é um raspador que foi encontrado, é uma ferramenta que serve para raspar. Tipo, como descarnar um animal, por exemplo, no momento de uma caça, ou para fazer uma flecha para afiar a ponta dela de uma flecha de madeira, é um raspador. Esse tipo de artefato é associado a grupos caçadores-coletores de milhares de anos, alguns até 8.000 anos. Então assim, a gente pode associar. Nesse caso, esse sítio arqueológico, a gente nem diz que são de indígenas, seriam dos ancestrais dos indígenas. Então, ou seja, está provando materialmente que Pederneiras tem ocupação milenar. E isso corrobora, faz sentido com toda a nossa região. Eu tenho pesquisado na nossa região com escavações arqueológicas, pelo menos desde 2002. E todo a gente identificou vários sítios na nossa região. E alguns datados, sim, de forma não relativa, mas absoluta, datamos a peça. E já temos comprovadamente na nossa região uma ocupação de mais de 10.000 anos. Então nós temos certeza, já podemos afirmar, por alguns sítios encontrados aqui, que a nossa ocupação nessa região tem mais de 10.000 anos. E em Pederneiras é interessante que esse sítio ele está próximo, 300 metros acho que Rio dos Patos, né? Ribeirão dos Patos, alguma coisa assim. E se a gente comparar com o relato do capitão José Ribeiro de Camargo, ele encontra os aldeamentos, aí, os acampamentos dos Caingangue, justamente perto dessa área. Então, assim, é muito interessante porque ele mostra que essa região especificamente ela é ocupada por milhares de anos.
desde desses milhares lá, desses caçadores-coletores do sítio Pederneiras 1, até esse relato do século XIX, 1847 e 1848. Então, esse povo está aí sem medo de errar por milhares de anos, séculos, vamos jogar. Só tem esse sítio, Fábio? Não. O número de sítios não quer dizer que só tem eles, quer dizer que não foi pesquisado mais. Com certeza, a gente tem buscado fazer pesquisas na região e cada vez que a gente sai a campo, encontra mais sítios. Então, assim, o desafio já sabemos que a nossa região, Pederneiras, Jaú, Bauru, é ocupada há não centenas, mas milhares de anos. Na questão indígena, a gente tem registro perto de Araraquara, que é uma macro-região, aí a gente pode ampliar para a região central do estado, aí associado a indígena mesmo, mas a datação mais antiga é de 1000 anos. E aí, 1000 anos, a gente já pode dizer que é o indígena moderno. Né? Esse sítio foi escavado pela arqueóloga Solange Schiavetto. Faz parte da tese de doutorado dela. Então, vamos até deixar de lado, por enquanto, esse sítio caçador-coletor de Pederneiras. Mas se a gente pegar só esse perto de Araraquara, já mostra que os indígenas, sem sombra de dúvida, estão aqui há pelo menos 1000 anos. 500 anos antes do Cabral chegar, né? Então, e aí a gente pergunta, datas de 1000 anos, datas de 10.000 anos, sítios que podem ter milhares de anos como o de Pederneiras, e o que a gente sabe sobre esse povo? O que a gente sabe sobre essa gente? Fica aí esse questionamento e essa provocação, né? Nossa, Fábio, eu estava aqui pensando que realmente é muito tempo e as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem, a gente não valoriza realmente a cultura indígena. Porque eu tava me fazendo essa pergunta, se existir esse sítio, imagina quantos outros não devem existir e não estão sendo pesquisados. Os que estavam antes, nós não demos voz. É muita pouca pesquisa nessa área, realmente. Atos simples do nosso dia a dia que a gente não se questiona porque a gente reproduz. Se perguntar, você fala, de onde você aprendeu isso? Ah, meu, sempre fez isso, meu pai fazia, meu avô fazia. Mas muitos atos que a gente reproduz são indígenas. Por exemplo, a galerinha mais nova, o pessoal mais novo talvez não faça, mas a nossa geração aqui, provavelmente, pelo menos ouviu falar de quando nasce uma criança, pega o umbigo dele e enterra num vasinho de planta. Isso é um costume caingangue. Os caingangue geralmente têm a pele um pouco mais escura que os guarani, por exemplo. E eles atribuem na sua origem esse tom mais escuro de pele, porque lá na religião deles, eles vieram da terra. Então os caingangue enterravam o umbigo na terra, não no vaso, mas no chão, na terra, para afirmar, olha, essa é minha terra, eu vim daqui. E isso com o tempo foi sendo transformado e os brancos pegaram e para não enterrar na terra, enterram no vasinho. Mas veja, um costume que a gente tem e reproduz. Então, o nosso modo de ser é muito mais indígena. Então, a gente tem sim que agregar isso à nossa história. Se a gente desconsidera isso e passa a contar só quando chegaram os italianos, espanhóis, portugueses, tarará, para cá, você não vai ter uma plena consciência do seu ser atual. Por que você é assim? Porque você está desconsiderando um pedaço importante da sua memória, da sua história, que formou o que é o brasileiro, que é o indígena. Destacar isso, quando se fala de indígena em sala de aula, fala os índios que habitaram o Brasil no passado, né, no pretérito, como se não houvesse mais índio. Não, eles estão aqui, são presentes, estão influentes e estão lutando diariamente para terem seu devido respeito e representação na nossa nação. Uma coisa que eu percebo, Fábio, em tudo isso que você falou, que nós não temos essa informação, então nós não temos essa cultura de valorizar mesmo. E isso se reflete no preconceito que às vezes a gente tem com essa população que ainda existe, como você falou, que eram aqueles que habitavam antigamente. Não, eles ainda habitam, e a gente fala isso comumente. Eu já me peguei falando várias vezes isso, né? E eles estão presentes. Com certeza. E valorizá-la no sentido assim, de tipo, a partir do momento de você buscar compreender, né? E buscar, porque é isso. O preconceito existe, o que gera preconceito é a distância. Quando você gera aproximação, você vai conhecer aquilo que você a princípio acha estranho, e no convívio você vai ver que aquilo que você acha estranho não é estranho, é só diferente. E de você enxergar essa coisa ainda até hoje, do indígena, não usa roupa, não usa celular, não usa computador, não usa tecnologia, gente, isso já deu, né? A gente não pode olhar o indígena com aquele olhar de 500 anos atrás.
né? A cultura é dinâmica, assim como nós não somos como 500 anos atrás, o espanhol, o português com aquele capacete, aquela meiona até em cima, o indígena também se transforma, também muda, nós estamos em contato. E isso não quer dizer que ele deixou de ser indígena. Primeiro tem que desmistificar isso, desconstruir isso, né? E aí buscar o contato, como você fala, isso é valorizá-lo. Que aí você busca isso, você fala, não, vamos conhecer melhor, em vez de julgar o que eu vejo em Facebook, o do que eu ouço no churrasco do meu tio, que ele fala, que ele nem sabe direito que ele não conhece. Vamos ver a fundo. Vamos ver na fonte, vamos entrar em contato com o indígena, por exemplo. Os indígenas são apartados da nossa sociedade. Então, infelizmente, em certos aspectos, às vezes a gente tem que falar por eles, e muitas vezes a gente fala errado, né, Carol? Porque não conhece. Muitas vezes, né, a gente não faz por preconceito mesmo, mas a gente herda isso e reproduz. Então, são coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente pode fazer para agregar e tornar parte, como dos indígenas, da nossa própria cultura e memória. O que o Fábio falou agora, faz parte agora da nossa última pergunta, né? Porque no ano de 2019, o Fábio deu assim um pontapé inicial junto com outros colegas, que foi o Caio, o Clésio e o Marcel. Eles lançaram uma publicação que o PROAC patrocinou, né, Fábio? Foi isso, Fábio? Isso. E aí eu fui convidada, participei do lançamento dessa publicação, e é um material interessante porque começa assim a falar dessa conscientização. E eu gostaria que você, né, falasse brevemente da obra e a sua importância para os dias atuais, que faz parte do que você acabou de falar para a gente. Muito bom. Tá bom, eu agradeço por você pedir para falar isso, né? Porque coroa tudo isso que a gente tem falado até agora. Esse livro, né, Carol, surgiu dessa preocupação. A gente percebeu que em todas, vamos usar o exemplo de Pederneiras mesmo, que, né, não tem referência ao indígena. Né? E mesmo que as outras tenham, que a gente citou, é aquelas duas linhas que fala moravam os coroados, que eram índios ferozes. Então, são poucas referências. Então, a gente viu a necessidade que a nossa região precisava de uma publicação que abordasse o indígena como protagonista, do ponto de vista, tentando o máximo possível do ponto de vista deles, e os colocando não como um agente secundário da história. E da mesma forma que fosse uma base para as pessoas, sobretudo professores. E ver assim, quando eu falo, olha, Fábio, eu até quero falar do indígena para os meus alunos, mas eu não tenho base, eu não tenho material. Quando eu vou falar do indígena em Pederneiras e vou falar do indígena em Jaú, não tem nada. Então, assim, como que eu vou falar? Então, foi pensando nisso, que assim, um material que pudesse servir de apoio para esses multiplicadores, sobretudo, qualquer um pode ter acesso, mas sobretudo os professores, porque eles começam essa construção, aliás, essa desconstrução eurocêntrica que a gente tem do indígena. É o primeiro livro da região cuja temática é única e exclusivamente indígena, né? Ele é voltado só para isso. Então, ele trata especificamente sobre o Caingangue e o Guarani, que também habitou por aqui, né? Aí explica um pouco, resumidamente, isso é uma introdução para que seja um apoio, mas que também esse professor, essa pessoa desperte o interesse e se aprofunde depois pesquisando mais a fundo, né, esse tema. Mas a gente apresenta de forma geral o Caingangue e o Guarani, depois faz um panorama deles no estado de São Paulo, fala um pouco no caso especificamente de Jaú. Primeiro tem um capítulo falando sobre os documentos, falando como que o Caingangue aparece na documentação aqui, no caso de Jaú, e depois os dados arqueológicos, falando um pouco das pesquisas que a gente vem desenvolvendo e o que a gente tem encontrado que atesta essa presença indígena aqui há centenas de milhares de anos, certo? Então, esse texto apresenta isso. E foi um PROAC, participou, os autores, na verdade, são, como a Carol já destacou, o Marcel Lopes, que também é historiador e arqueólogo, o Clésio, que é historiador e cientista social, e o Caio Vieira, que também é historiador e também trabalha com arqueologia. Então, todos estão envolvidos nessa interface história
arqueologia e voltados à temática indígena. Então, lá, para quem não tem noção alguma, base alguma, Alan, você pode olhar esse livro, você vai ter uma noção mínima da questão. Primeiro, a gente trata desse apagamento na história da memória indígena, depois apresenta um pouco sobre o Caingangue. O que o Caingangue acredita? Quais são os costumes, religião, o Guarani, o que a gente sabe sobre eles na nossa região? Tá tudo lá. Então, isso é muito importante, a gente distribuiu ele nas escolas de Jaú, municipais, estaduais e também nas escolas da região. As escolas, não sei quantas, mas as escolas de Pederneiras também tem, né, Carol? Sim, Fábio, eu acho que tem sim, e eu tenho um exemplar aqui também no Centro Cultural, e quem tiver interesse, a gente pode estar passando também, emprestando, não tem problema nenhum, né? Mas a conclusão de tudo, né, que foi falado hoje, é que a gente tem que entender que nós somos caingangues. A gente se identifica realmente, né? Nascidos nessa terra, somos naturais do Brasil e não europeus. Foi muito bonito no dia da apresentação você falar, somos todos caingangues. Aí é uma identidade. A gente tem uma cultura e que precisa ser revelada aí para o povo, né, gente? E nós precisamos valorizar realmente a cultura indígena. E é como o Fábio falou, né? Eu acredito que muitas pessoas queiram mesmo, né? Os professores queiram pesquisar e também não tinha muito conteúdo, não tinha informações. Agora, com o livro do Fábio, como a Carol falou, está disponível lá no Centro Cultural. Está disponível agora para quem quiser se informar mais e adquirir esse conhecimento. Agora não tem mais desculpa. Agora a gente já pode ensinar nas nossas escolas, já pode ensinar para os nossos filhos e também sermos multiplicadores, que é um dos objetivos desse vídeo de hoje. Bom, então eu quero agradecer, Carol, por todo o empenho e pesquisa. Você foi atrás do Fábio para a gente, para ele falar aqui nesse vídeo. Quero agradecer todo o seu empenho desde janeiro, com todas as pesquisas. Seu trabalho já vem de muito tempo antes, né? É um Mas agora prazer. que a gente está aqui companheiro, tá? Muito obrigado. Imagina. E Fábio, também quero agradecer que você parou o seu trabalho aí, tudo que você está fazendo, para poder conversar com a gente. Foi muito interessante. Eu fiquei muito surpreso e fiquei assim com uma vontade de também multiplicar todas essas informações. Então eu achei também muito legal que a Carol falou, que você falou, que somos todos caingangue. Eu agradeço, viu, Carol? Eu que agradeço a oportunidade, minha amigona. Chamar, pode contar comigo. Nem E imaginei eu que você estava adoro. tão longe, Fábio. Pois é. Mas você vê, eu Né? tô longe, mas assim, eu acho, eu paro, viu, Alan, com o maior prazer, porque eu acho, além de prazeroso, eu acho extremamente importante isso. Né? O que você falou já me deixou feliz de você falar que você quer ser multiplicador. E aí que é essa questão, quando as pessoas acham legal, tem prazer nisso, tem orgulho disso, elas vão multiplicar e vão falar com gosto. E a pessoa que está ouvindo alguém falar com gosto, fala, nossa, então isso é interessante. E quando a gente tiver a consciência que nós somos caingangue também, né, que nós somos gente dessa terra, como se fala, preconceitos vão água abaixo. Quando se você se vê comum, você fala, como é que eu vou discriminar alguém no que eu me vejo, que eu tenho origem nele? Não tem, faz parte da nossa origem, né? Então é isso, eu fico muito feliz e no que eu puder compartilhar, a gente trocar experiências, né? Conte comigo. Agradeço, espero que o pessoal de Pederneiras aí perceba isso, que a sua origem vai além de 1891, né, Carol? 1848 foi quando chegou o pessoal aqui. Aí 1891 oficial. Lá. Então, assim, que as pessoas percebam que a sua origem vai além disso. E que se percebam que o Brasil é isso. E fico feliz, obrigado pela oportunidade. A Prefeitura de Pederneiras agradece, então, Ana Carolina Fonseca e Fábio Grossi pela participação de hoje. Nós estamos aqui, durante a pandemia, fazendo esse conteúdo para você que está em casa. Aproveite esse vídeo, fique em casa e se proteja também contra a pandemia de Covid-19. Muito obrigado.